Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar dos sintomas bizarros que eu não estava esperando de jeito nenhum durante essa gravidez. Alguns também que eu encontrei na internet que eu não tive, mas que eu também achei super bizarro. Então, bora lá. Nós estamos quase no dia da bebê chegar. Nós estamos, talvez menos de uma semana, 3, 4 dias da bebê chegar aqui. E eu mal posso esperar para conhecer ela. Estamos prontos, preparados para não estar mais grávida. O primeiro sintoma que eu não estava esperando, pelo menos não de cara, é fazer xixi o tempo todo e ter uma urgência de quando você tá segurando pra ir no banheiro, fazer xixi por horas e aí você não aguenta mais. Pra mim acontecia isso e acontece até hoje. De repente, assim, em menos de 5 minutos eu sinto essa urgência. Começou desde a 3ª semana e o motivo que isso acontece é principalmente por causa dos hormônios e do aumento do volume sanguíneo que você tem que filtrar pra poder levar nutrientes, oxigênio para o útero, né, pra essa placenta que tá se construindo desde o comecinho, mas eu realmente não tava esperando que fosse me atingir desde a 3ª semana. Eu achei que a grávida que vai no banheiro o tempo todo era porque o bebê tava apertando ali a bexiga, o útero tava apertando a bexiga. E isso acontece. Isso é um fator que vai piorar a sua vontade de ir no banheiro a partir do 2º, 3º trimestre. Mas de cara, você já vai sentir que você vai começar a ir no banheiro o tempo todo. No meu caso, eu senti um sintoma muito estranho, que foi a perda de vontade de comer doce, açúcar, de forma geral. Pra mim isso foi uma coisa muito boa, porque eu geralmente como bastante. Eu gosto de um docinho, sempre depois da comida ou no meio da tarde. Essa falta de vontade de comer doce, que é tipo comida porcaria, né, açúcar puro, me ajudou a ter uma alimentação mais equilibrada. E foi, no meu caso, sorte. Porque eu realmente não tava com vontade, perdi a vontade de comer doce. Essa vontade voltou no 3º trimestre, bem no finalzinho, quando eu fui diagnosticada com diabetes gestacional. E é muito engraçado o efeito cerebral, né, que uma proibição faz. A partir do momento que eu sabia que eu tinha que realmente regular carboidratos de forma geral, e isso incluindo açúcar, né, e doces, imediatamente eu comecei a sentir muita vontade de comer doce. Então eu conversei com a minha nutricionista e ela falou que tudo bem se eu comesse 1 ou 2 vezes por semana, uma quantidade moderada, e é o que eu tô fazendo. Então tem 1 ou 2 dias especiais na semana que eu como tipo uma bola de sorvete ou alguma coisa assim. Mas é engraçado, né, quando a gente proíbe uma classe de alimentos ou um tipo de alimento, como ele se torna desejável. Mas nas primeiros basicamente 6 meses ali da minha gravidez, eu raramente comia uma coisa doce, inclusive adoçante. Eu uso adoçante natural, a gente usa aqui em casa stevia, e mesmo esse adoçante que eu gosto, eu não tava conseguindo tomar. Eu tomava café preto, sem adoçante, sem nada. O sabor adocicado assim não tava me atraindo muito. Enjoo. Bom, enjoo não tem nada de bizarro, né? Durante a gravidez. Acho que é um dos sintomas que a gente vê direto em filmes ou que a gente já ouviu falar, que pessoas grávidas podem sentir. Eu tive bastante enjoo no 1º trimestre, eu vou falar um pouco mais sobre isso nos meus sintomas do 1º trimestre. Mas o que eu achei bizarro, me pegou muito de surpresa, é que meu enjoo piorava com água gelada de manhã cedo. Então, se eu acordasse, e geralmente eu acordava com sede, com enjoo, um pouquinho de enjoo, e começasse a tomar água gelada, nossa, péssima ideia. Eu ia saindo correndo pro banheiro. Eu não sei porquê, na minha cabeça, água, inclusive gelada, talvez ajudaria a amenizar o enjoo, mas no meu caso não, foi exatamente o contrário. Eu tinha que tomar um iogurte, até um suco. Eu tive uma fase no 2º trimestre que eu tava tomando suco bem gelado, meio copinho assim, antes de qualquer coisa, ou bolacha, ou uma bisnaguinha, pra poder depois tomar água, senão eu colocava tudo pra fora. Era terrível. A outra coisa bizarra que eu senti também, isso foi bastante, por muitas semanas no começo, enjoo de bebida quente. Então, chá, café, eu tomava tudo gelado, porque eu não conseguia tomar nada quente, me dava mais enjoo. Só de pensar em café quente. Isso porque tava no inverno, mas só de pensar em café quente, eu já me dava enjoo. E o mais engraçado de todos no enjoo, pra mim pelo menos, acontecia batata. Quando eu tava com fone de ouvido escutando música, se a música tava muito alta, o meu enjoo piorava.
Se eu tava com camiseta de manga comprida, meu enjoo piorava. E calça apertada, meu enjoo piorava. Calça apertada faz sentido, eu acho, né? Porque ele tá apertando ali sua barriga, seu estômago, né? Ele pode estar fazendo alguma pressão, né, mecânica. Isso piora o enjoo. Mas música alta, água gelada em jejum, isso me pegou de surpresa, eu não fazia ideia. Cólicas. Isso é uma coisa que não só me pegou de surpresa, como foi até um pouquinho assustador, assim, no começo. Me deixava meio tensa. Eu sentia cólicas, não eram fortes, eram tipo fracas ou moderadas, mas definitivamente ali na região do útero. Parecia dor de barriga, parecia realmente cólica no útero. Isso foi por algumas vezes nas primeiras semanas, né? E sempre que acontecia por um período longo, ou sempre que eu tinha consulta, eu perguntava para minha médica. Isso é muito importante. Inclusive, isso é um bom disclaimer nesse vídeo inteiro. Eu tive a minha experiência com gravidez, mas eu não sou uma profissional da saúde. E todo e qualquer sintoma estranho e bizarro para você, é muito importante que você fale com o seu provedor de saúde, né? Com o seu médico, a sua médica, para entender se realmente aquilo é só um sintoma bizarro que a gente nunca ouviu falar antes, mas que na verdade ele é normal, ou se é uma coisa que está indicando algo que está errado, né? E que você quer dar uma olhada e entender e fazer exames e ver o que está acontecendo de verdade. E eu falei com a minha médica sobre quase todos esses sintomas. Eu tinha sempre uma listinha para minha próxima consulta, a não ser que era algo que merecia mais urgência, então eu ligava na hora, né? Eu perguntava para ela sobre essas sensações, dores no útero. Às vezes acontecia mais embaixo, ali na região da vulva, vagina. E eu perguntei pra ela, né, se isso era normal. Ela falou, bom, você tá com muita vascularização nessa região agora. Você tá construindo agora a sua placenta, o embrião tá crescendo. Então, assim, você vai sentir várias sensações dependendo da sua sensibilidade, né? Se você é uma pessoa que é sensível, ou pelo menos você tem sensibilidade a esse tipo de sensação. Uau! Quantos S's eu falei agora? É muito possível que você sinta, assim, essas mudanças que estão acontecendo no corpo. No meu caso, essas cólicas eram normais. Eu espirrava com muita frequência e eu tinha mais muco também no nariz. Eu acho que eu falei isso na espera de 2 semanas. Você produz muito mais corrimento e muito mais muco, de forma geral, no seu corpo. E o corpo não consegue discernir aonde, né? Os hormônios que fazem produzir, eu não sei direito. Mas os hormônios que fazem você produzir, produz só pro seu útero, né? Pra proteger ali, ele cria aquele mucus plug, não sei como é que fala em português, mucus plug, ele já começa a construir desde o começo. É um tampão de muco que fica no seu cervix para proteger ali o saco amniótico e o bebê de elementos externos, né? Mas o seu corpo não discerne, então você começa a ficar com o nariz mais entupido também. Isso não é necessariamente uma boa notícia se você já sofre de alergia, rinite e os ites aí, né, do inverno, ou se você tem o ano todo, se prepara. É possível, talvez não, vamos ser otimistas, mas é possível que você tenha uma experiência assim com ainda mais nariz entupido, espirro. Eu espirrava demais e eu também tinha que assoar o nariz mais vezes por dia. Inclusive, eu aprendi um truque, se isso for útil pra você e se você achar interessante, eu conseguia parar o espirro apertando essa parte aqui do nariz. Sempre que eu sentia o espirro vindo, eu puxava isso aqui lá pra cima. Uau! Olha o ângulo que você tá vendo. Mas eu apertava essa partezinha aqui da cartilagem do nariz e 8 de 10 vezes eu conseguia fazer o espirro passar. É uma dica se você não quiser espirrar tanto, porque começava a me irritar. Até porque existe um hormônio, aliás, 2 hormônios, né? A relaxina e a progesterona. Hi, baby! Hi, baby! Temos uma companhia. A relaxina e a progesterona, elas começam a soltar os seus ligamentos e soltar ali todas as partes do seu corpo, inclusive tudo que você tem de ligamento nas costas, pulso, pelvis, para poder acomodar o crescimento do bebê e para acomodar ali o parto, né? Isso significa que o seu chão pélvico começa a também ficar um pouco mais fraco. E isso significa que com esses espirros pode vazar um xixi. E se você tiver com a bexiga cheia, então, eu não recomendo. Tive que trocar de roupa umas 2 ou 3 vezes durante os primeiros meses de gravidez, até eu ir numa consulta com a fisioterapeuta de chão pélvico, quando eu tava bem avançada na gravidez, e mesmo assim eu consegui ter controle melhor e eu consegui evitar esses vazamentos de xixi. Mas definitivamente isso aconteceu comigo. Eu fui pega de surpresa também. Os seios e as auréolas. Uou! Muita mudança que eu não tava esperando. Os meus seios foram as coisas. Os meus seios foram
uma das coisas que mais, assim, me surpreendeu durante a gravidez. O mamilo aumenta de tamanho bastante, mesmo se ele já for grande, ele aumenta mais ainda, e ele fica muito escuro. Isso depende, claro, da sua cor de pele inicialmente, mas, de forma geral, ele pode ficar mais escuro, né? Pelo que eu entendi, eu pesquisei por que isso acontece, parece que é pra ajudar o bebê a encontrar o seio na hora de mamar. Eu não preciso que ele encontre, que ela encontre. Eu ia colocar ela lá, não precisava dela achar sozinha. Mas fora do meu controle, né, isso é uma coisa que aconteceu. Além de aumentar o tamanho e escurecer bastante, formaram várias pintinhas, assim, que realmente, né, tomaram conta, assim, em volta da auréola. E no meu caso, eu não senti nenhum tipo de aumento. Inclusive, eu uso os mesmos sutiãs, assim, eu não senti nenhum tipo de aumento. Mas eu senti que ele deu mais uma caída. E isso é antes da bebê nascer. E eu tô imaginando que é por conta daqueles ligamentos que agora estão mais soltos, né? E tô torcendo para que pós-gravidez e pós-amamentação, talvez eu consiga voltar um pouco desse tônus de volta. Mas isso é uma coisa que eu não tava esperando de jeito nenhum. Eu tava esperando exatamente o oposto. Falei, uau, eu vou ficar, né, cheia e pra cima e tudo empinado. Não foi isso que aconteceu comigo. Muitos gases. Isso eu falei também, o mesmo hormônio que eu tava falando agora sobre os ligamentos, né? A progesterona e a relaxina, devem ter outros hormônios envolvidos. Principalmente esses dois hormônios, eles geram gases que podem ser pum ou arroto. No meu caso foi tipo máquina de arroto depois das 9 da noite, era impressionante. Isso eu acho que acontece porque a sua digestão tá bem mais lenta. E a digestão mais lenta é pra ajudar você a absorver mais nutrientes por cada comida que você come. Que é um efeito muito legal, né, pra você e pro bebê. Mas o efeito colateral, os gases produzidos, nem sempre são vem numa hora conveniente do seu dia. Junto com o enjoo que eu tava falando, em inglês chama gag reflex, né, aquela coisa que quando você escova a língua e você vai fundo demais, você tem aquela vontade de... Oh! Sabe? Isso. Quando você vai longe demais. E isso tava muito mais sensível no meu caso. E é péssimo porque eu tava tomando várias vitaminas pré-natais, né, comprimidos. Eu tava tomando com a orientação da minha médica, né, com ela sabendo, inclusive a sugestão dela de alguns desses. Eu tava tomando cápsula de probiótico, vitamina pré-natal e ômega 3. Esse foi os que eu tava tomando no início. Depois eu tive que suplementar ferro e tal, mas assim, esse era o que eu tava tomando no início. Tomar essas pílulas era terrível e algumas vezes eu não conseguia, assim, segurar. Eu tomava e aí eu colocava pra fora porque era demais. Sendo que eu sempre fui uma pessoa que tomei remédio sem problemas. Eu nunca tive essa sensibilidade pra comprimido. Eu tomava tipo 4, 6 de uma vez, se fosse preciso. E eu tive que tomar já isso no passado. Mas dessa vez eu tava demais. Eu tomava uma cápsula e eu às vezes não conseguia segurar, era terrível. Salivação. Essa salivação intensa é muito engraçada, principalmente pro meu marido, porque a salivação de vez em quando é tão intensa que eu dava goladas, assim, de saliva do nada, né? Às vezes, porque eu não tô acostumada a ter essa quantidade de saliva na boca, eu podia estar quietinha, assim, sei lá, mexendo no celular, vendo TV, e eu engasgava. E ele ficava tipo... Como que isso aconteceu? Você não tava comendo e tomando nada. E era esse excesso de saliva que literalmente me engasgava. Então, isso pode acontecer também. Falando de saliva, algumas pessoas também sentem, eu não tive esse efeito. A saliva, ou um sabor na boca, né, metálico. Isso também é um sintoma bizarro. Muita sede. Eu sentia bastante sede e isso é ótimo, porque você precisa de bastante água, especialmente durante toda a gravidez, mas especialmente no segundo e terceiro trimestre. Eu li em algum lugar que o seu líquido amniótico é trocado a cada 3 horas durante o dia inteiro, né, durante as 24 horas. Então você realmente precisa tomar bastante água para poder ter né, para poder ter a água suficiente para fazer todas as funções do seu corpo, né, funcionar legal. Isso não é exatamente um sintoma, é uma percepção, mas para mim o tempo passava em câmera lenta. O primeiro trimestre especialmente, nossa, eu tava
A gente tentou engravidar por bastante tempo, é uma coisa que a gente tava querendo muito. Eu tava sempre ansiosa e querendo chegar ali naquelas 12, 14 semanas de gravidez pra eu poder sair daquele grande risco de aborto espontâneo, né? Esse foi pelo menos o meu caso e a minha principal ansiedade. Nossa, não vi a hora de chegar aquelas, principalmente as 14 semanas assim, né? Eu não via a hora de chegar e não chegava nunca. Nossa, o tempo passava em câmera lenta. Era terrível. Sonhos. Sonhos vívidos. Você começa a ter sonhos bizarros, muito reais, assim, que parece que eles estão acontecendo mesmo. Acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? É claro que é um sonho, mas eles são muito reais, muito vívidos, muito malucos. Coisa assim, de outro mundo. Eu vi também que a explicação disso pode ser porque você tá acordando várias vezes por noite, porque você tá indo no banheiro o tempo todo. Tem gente que vai 2 vezes, 3 vezes. Eu ia no mínimo 3, 4 vezes no banheiro. Hoje eu tô indo às vezes 3 numa noite boa, mas às vezes eu vou 5 vezes durante a noite no banheiro. E isso você tá interrompendo o tempo todo o seu ciclo de sono, né? Com isso, você consegue lembrar melhor o que você sonhou, parece. Foi uma das explicações que eu vi. E outras explicações falam que é só esse grande não desbalanço hormonal, mas essa grande produção de hormônios que tá acontecendo agora e elas podem afetar ali a forma que você sonha. Eu tive sonhos loucos. Eu lembro de alguns, se você tá grávida ou grávido, né, e você tá tendo esses sonhos bizarros, acho que você vai saber do que eu tô falando. Mas os meus, assim, os que mais me marcaram, eu tive uns 2 ou 3 que me marcaram muito, eram porque eles eram muito longos, tinham vários personagens, várias falas e várias coisas acontecendo, e basicamente parecia filmes de ficção científica que aconteciam em outros planetas. Coisa bizarra mesmo. Meu marido ficou grávido também. E isso é uma condição real que existe, uma gravidez psicológica, né, emocional. Então o seu parceiro ou a sua parceira, por causa da sua gravidez, pode começar a sentir sintomas de gravidez real, assim. Meu marido sentiu fadiga, completamente sem explicação por algumas vezes, sentiu enjoo, ele sentiu dor nas costas, no mesmo lugar que eu sentia. Inclusive a dor nas costas foi muito engraçado, porque ele sentiu antes de mim. Ele sentiu num sábado e a primeira vez que eu senti foi no dia seguinte, assim, no domingo. Foi muito legal. Eu falei, nossa, você tá na minha frente já. Existe também um ganho de peso que pode acontecer com algumas pessoas. E isso é porque o estrogênio pode aumentar naquela pessoa, tanto no homem como na mulher. Pode aumentar durante essa fase da gravidez do casal. Isso pode afetar várias funções do corpo, mas também é uma coisa psicológica. Pode ser que ele sinta também vários desses sintomas e outros, né, de gravidez. Constipação e diarreia. Sensacional, né? Assim, já não basta todos os outros desconfortos, dores e sensações estranhas e azia, dor de cabeça que você pode estar sentindo. Isso tudo, né, na gravidez pode vir junto com constipação ou diarreia. Eu não sei por que acontece, deve ter explicação em algum lugar, mas são 2 coisas que eu tive, ambas, obviamente não ao mesmo tempo, mas em momentos diferentes da gravidez eu passei pelas 2 coisas, mas nunca de forma contínua. E de novo, eu sempre falei com a minha médica, né? Se você tá tendo diarreia por vários dias ou constipação por vários dias, isso é uma coisa que requer atenção médica. Mas eu tive algumas vezes num grau leve e são coisas que vêm junto com a gravidez. Dor nas costas. Essa foi um dos piores sintomas que eu senti na gravidez, porque literalmente me bloqueou de me movimentar e de andar por algumas vezes. Eu não conseguia andar se eu ficasse sentada por muito tempo, em pé por muito tempo ou andando por muito tempo. Então, eu não podia ficar, até agora, assim, por algum motivo agora eu tô um pouco melhor, acho que é porque eu tô fazendo mais alongamento e tal. Eu tive alguns dias, assim, algumas ocasiões que eu fui até o meu limite e eu não tinha como fazer diferente, infelizmente eu não tive opção, mas a gente no meio da minha gravidez teve uma mudança de estado, né, eu tive que arrumar bastante coisa em casa, nas 2, na que eu tava saindo e na que eu tava chegando, enfim, a vida, né, aconteceu, eu tive que fazer várias coisas no trabalho e tal, ou no dia do chá de bebê, no final daquele dia, foram ocasiões que assim, eu
precisei de ajuda para levantar e ajuda para mexer minhas pernas. Eu não conseguia andar e a dor era muito forte. Eu acho que eu até fui uma vez na emergência, a primeira vez que aconteceu. Eu fiquei super assustada com, né, toda travada. É normal até um certo ponto. É claro que, de novo, você não quer ter isso todo dia, o tempo todo. Você precisa ir no seu médico, né, se isso tá acontecendo. E existem formas de você aliviar, se você fortalecer, principalmente pré-gravidez ou durante a gravidez. Se você fortalecer aquela musculatura, né, os ligamentos da melhor forma possível, um alongamento e exercício, caminhada, se isso for uma possibilidade para você, se é algo que você pode fazer, isso pode ajudar a aliviar. Outras coisas que ajudaram a aliviar também, que minha médica passou, foi suplemento de magnésio, né? Isso ajuda com a musculatura. Ou acupuntura, massagem. É importante que seja tudo sempre pré-natal, né? Com pessoas que saibam lidar com gravidez, porque acupuntura e massagem, né? Refluxologia, todas essas coisas, elas são muito diferentes para uma pessoa que não tá grávida e uma pessoa que tá grávida. Então, também tenha isso em mente. Mas, dor nas costas, uau, foi intenso. Pelo e cabelo. Bom, no caso de cabelo, eu senti que esse era um sintoma que acho que não é tão bizarro, acho que as pessoas conhecem esse sintoma. E é um dos poucos que são positivos. Pelo menos uma coisa boa vai acontecer. O seu cabelo fica mais cheio, mais volumoso, né? E cai menos. No meu caso, eu não senti tanta diferença. Talvez é porque eu não consigo perceber, eu não presto muita atenção. Mas eu senti que meu cabelo não deu muita... Não encheu assim muito, né? Especialmente porque, eu não sei se dá pra ver aqui, eu tenho uma entrada considerável. Uma entrada e uma saída considerável. Obrigada, pai. Do meu cabelo, isso não cresceu, assim, não encheu. E, na verdade, o efeito pós-parto de algumas pessoas é cair cabelo, né? Perder mais cabelo que o normal. E eu acho que eu vou ficar careca. Eu acho que minha entrada vai chegar até aqui. Mas, para várias pessoas, você tem um viço na pele, né? Aquele brilho, o pessoal fala, uau, você tá, né, com a pele brilhante e com cabelo cheio e volumoso. Eu não senti exatamente isso, meu cabelo tá igual antes. E a minha pele, isso aqui é maquiagem. Esse brilho é maquiagem. Apesar que a minha pele, no meu caso, não deu muita acne. Eu acho que eu tive 1 ou 2 espinhas durante a gravidez toda. E isso eu realmente tenho que agradecer, porque tem gente que na gravidez piora a acne. Inclusive tem até essa lenda urbana que as pessoas falam que se você tá esperando um menino, né, e você tem mais testosterona no corpo, você produz mais acne. Se você tá esperando uma menina, você não tem tanta acne. Apesar que não acontece sempre assim. Mas no meu caso, eu vou ter uma menina e por acaso minha pele também começou a cooperar. Então, não sei se tem a ver ou não, mas... esse foi a minha experiência. Pelo na minha perna, eu percebi que entre depilações eu esperava mais tempo entre uma e outra na perna. Porque na barriga e nos seios começou a crescer pelo do nada, onde nem tinha. Mas na perna, onde eu sempre tive pelo, começou a não ter tanto. Então, ou pelo menos crescia mais devagar. Eu não sei. Eu não sei se é uma coisa que aconteceu só comigo ou se acontece com outras pessoas, mas também meio bizarro, mas esse eu tô aceitando, esse eu tô feliz que eu não tenho que me depilar tantas vezes. Os primeiros movimentos da bebê parecem gases, parece que você tá com uma dor de barriga, mas sem a dor, sabe? Quando tá acontecendo alguma coisa ali no seu estômago, na sua barriga. Ou frio na barriga. Eu achei isso muito, muito gostoso. E em inglês eles chamam de butterfly ou até flutters, né? Quando você sente esse... tipo um friozinho na barriga, era muito engraçado, era muito, muito legal, porque no começo, especialmente na primeira gravidez, né, eu não tenho noção do que é a sensação de um bebê mexendo na sua barriga, então eu não sabia muito o que esperar. A única sensação que eu conhecia é gases ou indigestão, né, alguma coisa ali acontecendo na barriga, e foi o que eu associei no começo. E até agora eu não sei se realmente era indigestão, gases, ou se de repente era bebê mexendo, né, no começo. O frio na barriga, isso foi algo assim super distinto, né, porque eu podia estar... Geralmente eu tava trabalhando na minha mesa e era depois de uns 15, 20 minutos de tomar o meu café. É importante diminuir a cafeína durante a gravidez, mas a partir do 2º trimestre eu me senti confortável em tomar. Eu tive problemas de dor de cabeça, minha médica inclusive recomendou que eu tomasse
uma xícara de café por dia. Eu tomava essa xícara de manhã, gelado, geralmente, porque eu não conseguia tomar quente. Depois essa batida, né, de cafeína, a bebê começava a mexer na minha barriga. Quando eu tava no segundo trimestre, eu não tinha nem barriga pra mostrar ainda. Mas eu sentia que eu tava assim numa pequena montanha-russa. De repente eu fazia uf! Aí eu falava, uau! Eu sentia um frio na barriga, mas eu não tô pensando em nada ou numa situação que vai gerar isso, né? Então realmente eu conseguia ter certeza que era a bebê. As contrações Braxton Hicks, essas são mais frequentes no terceiro trimestre, pode acontecer no final do segundo, mas é mais frequente no terceiro. Essas são chamadas contrações de treinamento ou contrações falsas. Não tem nada de falso nelas, na verdade. A dor é real, ela pode ser fraca, pode ser que você não sinta, e você consegue dizer que ela tá acontecendo mesmo se você não sentir nenhuma dor, porque a sua barriga de repente fica super firme, e é esperado, é normal que você passe por essas contrações para que o seu útero tá basicamente ali fazendo um aquecimento, né? E trabalhando para quando chegar o dia do parto, ele tiver um tônus muscular ali preparado para fazer as contrações que vão expulsar o bebê, né? Mas essa história de chamá-las de falsa não, eu não gosto desse termo, porque elas não são falsas, eu gosto de chamar de treinamento. O nome falso vem porque elas indicam que não é um parto que tá ali acontecendo, né? Elas podem ser dores muito leves, pode ser um pouco mais moderado de vez em quando, ou pode ser sem dor nenhuma, mas de repente você sente ali todo o seu útero firmar, né? Você sente aquela sensação de o que tá acontecendo? E pode ser isso que tá acontecendo. Ou ainda, isso é o bizarro e inesperado, que eu não fazia ideia que ia acontecer. A maior parte das minhas Braxton Hicks aconteceram nas costas, no meu cóccix, apenas. E eu conseguia dizer muito bem a diferença, a sensação é muito diferente da dor nas costas, de quando tá doendo porque eu fiquei em pé muito tempo, e da contração que eu sentia nas costas. Eu vou colocar aqui uma imagem que para mim foi muito interessante ver a conexão ali do útero com as suas costas. Tem muita gente que durante a TPM, né, você sente dor nas costas. Se você é uma pessoa sensível, essa dor pode até ir para as pernas, e é por conta dessa musculatura que o útero, né, tá envolvido ali, né, o útero tá conectado com a musculatura das costas, né. Para mim, a sensação de dor nas costas é uma, mas a contração nas costas é algo completamente diferente. Ela realmente vem, eu não consigo explicar, infelizmente, mas a sensação é diferente. É também um tipo de dor, mas não é tão aguda, é uma sensação dolorida diferente, e ela tem um pico, né, e sai, e vai embora, né, então essa realmente onda, né, esse pico indica que era uma contração. Agora, especialmente no terceiro trimestre, né, ou qualquer momento, se você perceber que essas contrações, elas estão frequentes, elas estão espaçadas de forma igual, assim, por exemplo, a cada 10 em 10 minutos, aí de repente elas começam a ficar de 8 em 8 minutos, elas começam a durar mais tempo cada uma, isso pode indicar um trabalho de parto prematuro, né? Então você precisa muito procurar a ajuda médica, né? Ou ir para uma emergência, ligar para ver o que está acontecendo, se esse é o caso. Mas as Braxton Hicks, as contrações de treinamento, elas acontecem uma vez e vão embora e nunca mais voltam naquele dia, por exemplo. Ou acontece 2, 3 vezes, mas é um período que não tá espaçado ali de forma regular, não tem uma frequência definida. A minha médica me explicou que esse é o conceito de Braxton Hicks, e é isso que você quer prestar atenção, né? Batimento cardíaco no ouvido. Nossa, isso me incomodou tanto por um tempo. Eu sentia que meu tímpano tinha virado um tambor. Então eu sentia assim, o batimento cardíaco batendo muito alto e muito forte. Aquilo me incomodava e me tirava do sério. Eu não conseguia trabalhar, pensar, assistir nada e nem dormir quando isso estava acontecendo, e era terrível. Fui na emergência uma vez por causa disso, porque eu achei muito estranho a primeira vez que aconteceu. Depois eu fui, né, na minha médica normal. Uma das possibilidades era a minha suplementação de ferro. Como você tem um volume sanguíneo maior, o ferro no sangue, né, a hemoglobina ali, ela fica mais diluída. E por algum motivo isso tem a ver com
esse sintoma estranho, bizarríssimo. Eu comecei a suplementar ferro e também depois de um tempo passou. Eu não sei se foi o ferro ou não sei se passou naturalmente, mas ainda bem que melhorou, porque aquilo me tirava do sério. Era terrível. Cãibras. Eu nunca tinha ouvido falar que gravidez dava cãibra. Mas, de novo, o seu volume sanguíneo está muito maior e os seus sais minerais, eles estão mais diluídos. E cãibra significa falta de potássio, magnésio, né, cálcio. Então, tudo isso é importante para um funcionamento muscular adequado. E se está em falta, pode ser que você tenha essas contrações involuntárias. Para mim, aconteceu muito na perna. E umas 2 ou 3 vezes, eu acordei quase gritando no meio da noite. De dor, de cãibra. Não foi legal. Tontura, isso pode acontecer também. Eu falei na espera de 2 semanas porque eu senti isso no começo. E, de novo, hormônios, volume sanguíneo. E isso pode gerar problemas ali no seu balanço temporariamente, né? Mão coçando. A minha mão tava coçando fora. Eu tive alguma alergia de pele por alguns dias. E eu também fui na médica perguntar. Eu tirei foto, mandei pra ela. Mandei mensagem, né, no portal que eu tenho. E a gente não conseguiu identificar o que aconteceu e nem se era relacionado com gravidez, talvez não seja, né? Mas eu tive isso. Agora, existe um sintoma que eu não tive, mas que é coceira dentro da mão, e isso é um indicativo sério de possível pressão alta ou problemas no seu fígado também. Se você tá sentindo coceira dentro da mão, pode ser um sintoma grave, né? Pode ser grave não, mas é um sintoma que requer atenção médica. Então, pode significar uma coisa mais séria. Eu não tive, mas eu li sobre isso também. Esse aqui. Nada divertido. Lightning crotch, que traduz pra raio na virilha. E é uma tradução perfeita. Relâmpago, né? Na virilha. É uma tradução perfeita. Eu não sei como é que chama em português, mas dependendo da forma que o bebê tá apertando ali os seus nervos na sua pelvis, né, ou até nas costas, eu não sei exatamente aonde, você pode ser que sinta uma dor tipo choque elétrico intensa, mas a coisa boa é que dura tipo 3 segundos, mas pode ser que você sinta de repente assim uma pinçada do nada, na região da sua virilha, nas costas. E eu senti, acho que isso umas 3 vezes. Nada divertido. Não é legal. Não é legal. E me pegou de surpresa também. Esse próximo sintoma tem um pouco a ver também sobre aquela questão muscular. Provavelmente esse desbalanço ali de sais minerais. Eu achei muito bizarro. E eu falei com a minha médica. E depois que eu me mudei, eu acabei passando por uma equipe de médicos. Eles fazem uma rotação aqui. E eu perguntei para vários. E pesquisei na internet. Ninguém nunca passou por isso. Mas eu passei. Eu tinha problema de virar o pescoço e fazer ele voltar normal. Eu não sei se tem nada mais bizarro que isso. Mas quando eu olhava muito pra lá, né, ou pra cá, pra direita ou esquerda, se eu virasse muito o pescoço, parecia que eu tinha uma pessoa segurando, assim. Eu não conseguia virar de volta direito. Acho que esse ganha. Acho que esse é o sintoma mais bizarro de todos. E eu não descobri ainda o que é. Eu sinto de vez em quando, agora eu não senti, mas de vez em quando, se eu olho rápido assim, eu sinto uma dificuldade de voltar. E a primeira vez que senti isso, eu fiquei muito assustada, eu achei que estava começando um tipo de paralisia estranha, né? E eu fui na emergência, fiquei inclusive 7, 8 horas esperando e acabou que ninguém sabia dizer o que era. Ninguém me deu remédio, nem solução, nem explicação. Como não piorou, ficou tudo bem. Porque eu achei que estava começando uma paralisia e que ia parar minha traqueia, minha respiração. Vocês podem ver que eu sou um pouco surtada às vezes. Um pouco exagerada. Mas é isso. É um sintoma que é bizarro e não tem explicação e eu não consigo dizer a solução e nem por que ele acontece. Eu senti a mesma resistência, às vezes, na mão também. Então, assim, se eu fosse abrir uma jarra, eu não conseguia voltar direito a minha mão. Eu tive algumas coisas, assim, musculares meio estranhas. Agora eu não tô sentindo tanto. E eu tô suplementando com magnésio. Então, talvez isso realmente ajuda bastante ali nessa função muscular. Esqueci de falar isso. Algumas vezes eu senti a bebê mexendo.
idêntica a um celular vibrando. Parece que eu tinha engolido um celular e ele tava vibrando. Na hora que eu joguei no Google, imediatamente quando aconteceu, eu joguei no Google, eu fiquei um pouco assustada, porque você pode ver, você pode encontrar coisas do tipo, tá tendo uma seizure, né? Como fala seizure? Eu não sei, vou colocar aqui a tradução. Tá tendo uma seizure, ou alguma coisa assim. E eu fiquei preocupada, falei com a médica, claro, né, na hora. E ela falou, bom, não tem como a gente saber, não fica tranquila. E parece que isso é uma coisa que acontece, algumas pessoas têm essa sensação, mas bizarro, idêntico a um celular vibrando. Sangramento nas gengivas e sangramento nasal. Bom, eu já falei várias vezes que seu volume sanguíneo aumentou demais, né, durante esse período, aumenta bastante durante esse período. E sempre que eu ia, até hoje, né, sempre que eu vou usar o fio dental, é batata. Eu tenho até uma amiga dentista que ela falou, não deixa de passar, eu não tava passando todo dia, né, ela me deu uma bronca, e ela falou, não deixa de passar o fio dental todo dia, e eu passo todo dia, ela falou, eu te garanto que o sangramento vai diminuir. E é verdade, quando você não está grávida, quando você não tá passando por gravidez, porque durante a gravidez não tem jeito, a sua gengiva tá mais cheia de sangue, talvez, não sei, mais sensível. Se você tem tendência a ter sangramento no nariz, pode ser que aconteça mais vezes, isso porque todo o seu corpo, de novo, né, ele tá mais vascularizado, com mais sangue. Verrugas. Eu tive algumas muito pequenininhas e era muito estranho. Nunca imaginei que isso ia acontecer durante a gravidez. Outra coisa que eu não tive, mas que é possível também, é marcas de melasma na pele, né? Manchas escuras na pele, às vezes no rosto, no corpo. Esse eu não tive, mas eu tive, assim, umas 2 ou 3 verruguinhas pequenininhas que nasceram, e eu nunca tinha tido verruga antes na minha vida inteira, e eu achei muito estranho vir durante a gravidez. E eu pesquisei e vi que era também um possível sintoma de gravidez. E pra terminar, eu quero falar sobre alguns sintomas bizarros que eu não tive. São poucos, porque parece que eu tive todos. Parece que eu tive todos os sintomas da gravidez em algum momento e em algum nível. Mas alguns que eu não tive... eu coloquei aqui que eu não tive, mas eu tive isso sim. Nariz e pé aumentando. Eu não sei se vai dar pra perceber muito dos vídeos que eu filmei antes e depois, mas o meu nariz ficou mais largo, e isso tem a ver com a cartilagem tá mais solta e expandir, né? Então, o nariz um pouco mais largo é algo que pode acontecer, com muitas pessoas pode acontecer também na orelha, ela ficar um pouco maior, e o seu pé, né? O pé ficar mais largo e um pouco maior. Na maior parte das vezes, 99% dos casos, isso volta ao normal depois da gravidez. Mas em alguns casos não volta, e esse é o meu medo. Especialmente assim, se você tem uma coleção de sapatos, não é meu caso, mas se você tem uma coleção de sapatos enorme, né, e de repente você é daquele 1% das pessoas que o seu pé não voltou do tamanho normal, eu vi gente falando que pode aumentar até um número inteiro, você vai ter que comprar novos sapatos. Isso pode acontecer. Sabor metálico, né, na boca, eu já falei, muita gente tem por algum período, é raro acontecer durante toda a gravidez. Apesar de ser possível, mas às vezes no começo você sente esse sabor metálico na boca. Olfato muito aguçado. Esse era um sintoma que eu tava louca pra ter, porque eu sinto que é tipo um superpoder mesmo, de super-herói. Eu queria falar pras pessoas, uau, hoje você tá comendo, né, tal coisa, né, eu tô sentindo daqui exatamente o cheiro, eu consigo dizer que tem esses ingredientes. Isso era o que eu achei que meu olfato ia se tornar. Eu vi na internet uma mulher que sentia cheiro do peixe que estava no freezer, congelado, né? De tão aguçado que o olfato dela ficou. E eu tava esperando que isso fosse acontecer, mas não aconteceu muito comigo. Aconteceu de uma certa forma, assim, no sentido de eu ter enjoo e repulsa de muita comida, então o cheiro me dava, né, aquela coisa tipo, mas eu não senti que ele estava mais aguçado. Eu senti que os cheiros me deixavam com repulsa, né? Então, não sei se isso significa que ele tá mais aguçado ou não, mas enfim. Hemorroidas. Esse é um sintoma que, por enquanto, eu ainda não tive. É muito comum, 50% das pessoas grávidas têm. Pode até vir no pós-parto também. E é simplesmente, né, aquela protuberância das veias ali, ou na vagina ou no ânus. E pode arder, é dolorido, pode ser interno ou externo.
Então, infelizmente, é um sintoma muito desagradável e pode ser até bastante dolorido. Se você tem ele, é importante procurar ajuda médica, mas é um sintoma, na verdade, bem comum de gravidez. E eu também não imaginava que isso era relacionado à gravidez. Bom, dito tudo isso, esse vídeo tá completo. Esses são todos os sintomas que eu encontrei na internet, ou são sintomas que eu tive. Alguns que eu já tinha ouvido falar mais ou menos, mas a maioria eu não tinha noção nenhuma que eram coisas relacionadas com gravidez. Me pegaram de surpresa, então tá aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Seu lembrete para tomar água.